medo. Antes de tudo, eu acho o Thales Gomes um baita empreendedor, levou a EasyTax para diversos países, um cara fora de série. Mas também não é porque eu admiro que eu concordo com tudo que ele fala, especialmente de investimentos, que é a minha praia. Primeiro ponto, eu acho super nobre da parte dele querer ajudar os seus seguidores respondendo perguntas lá no Insta, super apoio, show de bola. No entanto, quando falamos de investimentos, é muito difícil ajudar sem conhecer bem a pessoa. É fundamental saber informações como sua idade, profissão, perfil de investidor, horizonte de investimentos, quais são seus objetivos, necessidades, etc. Aí a pessoa pergunta, sem informar esses dados, o seguinte: tenho 47 mil reais em previdência privada, devo colocar em ação? Putz, cara. Na minha opinião, é impossível responder essa pergunta com apenas esses dados. Seria necessário mais informações para poder responder de uma maneira mais assertiva. Cada pessoa é única e nos investimentos precisamos levar isso em consideração. É verdade. Agora vamos analisar a resposta em si. Previdência privada só não é pior que poupança. Pelo amor de Deus, coloque em um fundo, mas não deixe seu dinheiro nessa... Recomendo seguir o Thiago Reis e o Tiuli, que realmente entendem do tema, eu só sou um palpiteiro. Pelo menos ele fez essa ressalva. Olhando a resposta em si, como muitos de vocês já sabem, eu não gosto muito de generalizar as coisas. Inclusive, o tema dos últimos 2 vídeos é referente às exceções que precisamos tomar cuidado tanto na poupança quanto na previdência privada para depois a gente não se arrepender. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Então agora eu vou citar os benefícios da previdência privada, já tinha feito um vídeo sobre isso, mas infelizmente tive que tirar do ar por motivos maiores. Então, que bom que tivemos essa pauta de novo para a gente discorrer as vantagens da previdência privada. Ponto número 1. Possibilidade de dedução de até 12% da sua renda bruta tributável. Eu não entendi o que ele falou. Imagina que você faz a declaração completa de imposto de renda, contribui com o INSS e vai precisar pagar o imposto de renda sobre os 100 mil reais que você teve de renda bruta tributável no ano. Imagina agora se tivesse uma maneira de, ao invés de você pagar sobre os 100 mil reais, pagar sobre o valor de 88 mil reais. Se você aplicar 12% desses 100 mil reais, que dá 12 mil reais, e um PGBL, você não precisará pagar o imposto de renda sobre os 100 mil reais, e sim sobre 88 mil, que é a diferença dos 100 mil menos os 12 mil que você aplicou no PGBL. Capiche? Legal, né? Na verdade, você precisará pagar, só que mais pra frente. Ao invés de você ter que pagar hoje, agora, uma alíquota de 27,5%, você só vai pagar quando resgatar. E esse percentual do imposto pode cair para 10%, menos da metade se você deixar por mais de 10 anos e escolher pela tabela regressiva de imposto de renda. Lembrando que a alíquota mínima para os fundos de investimentos que foi citado na resposta é de 15%, 50% maior que os 10% que eu mencionei que a Previdência poderia chegar. Ponto número 2. Previdência privada não possui o Come Cotas como a maioria dos fundos de investimentos. Para quem não sabe, o Come Cotas é uma antecipação de imposto de renda que ocorre em maio e novembro, que a maioria dos fundos de investimentos possuem, exceto os fundos de ações e alguns outros que são isentos. E aí, para quem investe no longo prazo, esse Come Cotas faz uma baita diferença quando comparamos com um fundo de investimento normal. Ponto número 3. Previdência privada não entra em inventário. Todos os seus investimentos, ações, tesouro direto, fundos de investimentos, obras de arte, imóveis, tudo isso entrará em inventário quando você falecer. E sabemos que esse processo pode ser bastante chato, burocrático, demorado e também bastante custoso se levarmos em consideração os impostos, advogados, etc. Se os herdeiros não tiverem liquidez naquele momento para arcar com o processo, pode ser que complique ainda mais suas vidas. E aí, uma baita vantagem da previdência privada é não entrar nesse processo do inventário. E além disso, a previdência privada não precisa pagar o ITCMD, que é o imposto de causa-mortes, que pode chegar até 8% dependendo do estado. Em São Paulo é 4%, ou seja, se a pessoa tem 100 milhões e morrer, 4 milhões fica com o Estado, exceto a parte da previdência privada. Ponto número 4. Possibilidade de aplicar em bons gestores. Aqui não é nenhuma recomendação de investimentos, mas eu vou citar alguns gestores que eu aplico para mim na previdência privada. Adam, Verde, SPX, Alaska, Brasil Capital, Dália, Apex, Hicks, Constellation, entre outros. Se você acha que esses gestores não são bons, aí a gente pode abrir um outro debate, um outro vídeo para falar sobre isso. Ponto número 5. Possibilidade de portabilidade. Diferente dos fundos, na previdência privada, se você está insatisfeito com ela, você consegue fazer a portabilidade para uma outra sem precisar resgatar. Tipo uma portabilidade de linha de telefone, só que mais fácil porque você faz tudo online. Exatamente. Só tome cuidado com a aba atuarial que eu comento nesse outro vídeo aqui. Bom, acredito que esses sejam os principais pontos sobre a previdência privada. Se você tem um horizonte de longo prazo, acredito que vale a pena considerar a previdência privada na sua alocação.
Ah, esqueci de falar que o Thiago Reis, que também sigo, acompanha, admiro o trabalho dele, que foi citado no post do Thales, respondeu: a evidência não necessariamente é ruim, mas do jeito que é vendida, 99% delas são ruins. E aí já faço um link com um post que ele fez nas redes sociais. 99% é um lixo nuclear, melhor não chegar perto. Existem algumas previdências que começam a surgir que são sérias. Precisa tomar cuidado com as taxas. Bom, aqui já foi um pouco mais moderado, falando que tem suas exceções. Não sei se concordo com esses 99%, mas o ponto é, não é porque 99% das coisas são ruins que você não deve aplicar e fugir delas. Eu faria um complemento nessa frase do Thiago Reis. Então, procure saber esse 1% que talvez possa valer muito a pena para você. E na real, você que está assistindo esse vídeo aqui já faz parte da nata da nata da nata. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo já tem uma conta aberta em alguma corretora, seja na XP ou qualquer outra, e tem reparado na diferença de serviço e atendimento comparado com os bancos. Só que esse público ainda é a minoria. Grande parte da população brasileira ainda investe em via bancos, mais de 90%. Por isso esse argumento de falar que 99% das previdências privadas são ruins e por isso você deve ficar longe delas, eu não concordo muito. Acho que você tem capacidade para descobrir esses 1%. E sobre as taxas, eu tenho um adendo. As taxas de carregamento de entrada e de saída são um absurdo, tem que ficar longe delas. Mas isso acho que os bancos já estão zerando, se é que não já zeraram todas. E sobre a taxa de administração, tome muito cuidado com isso. Você prefere uma previdência que te cobra 1% de taxa de administração ou 2%? Né? Só que não, depende. Se a previdência que está me cobrando 2% de taxa de administração está me entregando uma rentabilidade maior, eu vou preferir esse. É importante olhar a rentabilidade líquida, já livre das taxas de administração e de performance. Só olhar o custo, a taxa de administração para escolher a sua previdência vai ser um baita erro. E claro, como eu sempre falo, estudar quem que é o gestor, quem é a equipe que estão cuidando do dinheiro para você. Essa parte mais qualitativa é super importante. Se você aplica nas previdências que eu mencionei e não sabe quem é Luiz Stuberg, Rogério Xavier, Márcio Appel, Henrique Breda, André Ribeiro, entre outros gestores, você está de bobeira, né? Você não fez seu dever de casa de estudar sobre o gestor. Of course. E para fechar, o Thiago Reis é CEO da Suno, que é uma casa de recomendação de ações, fundos imobiliários, etc. Ele ganha dinheiro vendendo esses relatórios. E aí, se você parar para pensar, ele não tem nenhum interesse que se aplique em previdência privada, porque os relatórios que ele vende não é sobre isso. O mesmo ocorre com o Natanael, que quem me segue sabe de quem eu estou falando. Mete o pau na previdência privada e aí quando você investiga, vê que a corretora que patrocina não tem previdência privada. Olha que coincidência. E aí, vê se pode uma coisa dessa aí. Vê se pode. Então, por mais que essas pessoas tenham milhares de seguidores e terem contribuído bastante com a educação financeira do país, a gente precisa ser bastante crítico com as informações que chegam. Inclusive as coisas que eu posto aqui. Treinem esse olhar mais crítico. Beleza? Muito obrigado. Até mais.